Vamos falar na questão do pecado de cunho sexual, né? De imoralidade sexual, como é colocado, né? De cunho na imoralidade sexual. É aquela questão que o pastor Jesus falou da autonomia. Se a pessoa serve a Deus, Deus é Senhor do seu corpo e o Espírito Santo de Deus habita nele, então a pessoa vai tratar do seu corpo de uma forma reverencial, né? Reverencial. Então, o que acontece? Se a pessoa tem dúvida, o crente, né? Um novo converso, um jovem, uma jovem tem dúvida, quer conversar, quer perguntar, né? Então chega no pastor e aí traz o texto ou o tema em questão, não é? Porque quando a gente fala abertamente, e nós temos, os membros têm a oportunidade de falar abertamente. Eu não diria por exemplo, uma jovem falar com o pastor e contar e perguntar alguma coisa. Tem as irmãs, irmãs mais idosas, como o Paulo fala, né? Fala para Timóteo e Tito que as irmãs mais velhas orientem as mais novas. Mas vamos lá, um jovem ou um casal, né? Então o pastor está ali com a sua esposa e chega um jovem casal para pedir um conselho. E aí, sim, justamente isso. Ou um jovem, um solteiro, vem fazer uma pergunta desse nível, né? De cunho sobre o corpo no tocante às questões sexuais. Então, ele pode abertamente chegar e perguntar, né? Eu posso fazer tal coisa assim, eu posso fazer isso, eu posso agir de tal forma. Por quê? Porque aí mostra-se que aquela pessoa está pedindo uma direção e procurando uma direção em que o Espírito Santo não venha entristecer-se, né? Não venha entristecer e não venha, então, agora destruir o seu corpo, prejudicar a comunhão que ele tem, porque o Espírito Santo de Deus, Paulo diz, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Não é? Essa não é? Então a pessoa tem que ter noção, tem que... Quando a pessoa não vem perguntar, não procura perguntar, se não sabe por si só, procura um pastor ou até um diácono, um irmão experiente, biblicamente falando, então aquela pessoa, ao tomar uma decisão sozinha, vai se prejudicar. Né? E, voltando atrás, os membros têm a, a liberdade de falar, de conversar. Não precisa conversar no meio. Chama o pastor, ou a pessoa em particular, né? Uma jovem chama uma irmã de respeito, uma irmã mais velha, mais idosa. Irmão, eu queria conversar com a senhora, porque eu tenho algumas dúvidas. Né? Um casal novo, né? Que às vezes quer uma orientação, né? Do que pode ou não fazer. No Rio de Janeiro, eu não era pastor, né? Mas eu conversei algumas vezes com algumas pessoas lá no Rio de Janeiro sobre isso, né? Inclusive, no Mato Grosso do Sul, aqui, eu estava em São Paulo, eu estava no Mato Grosso do Sul, no posto fiscal, e um irmão, era o segurança de lá, o irmão Pedro, aí me apresentou um irmão que era motorista de caminhão e fazia entrega por lá. Eu fiquei 7 dias, né? O caminhão ficou preso lá. E aí o irmão Pedro me apresentou esse irmão e disse: o senhor não quer andar comigo, passear comigo, fazer umas entregas comigo? A gente volta aqui no final da tarde, no final do dia. Eu disse: maravilha, eu vou. Aí fui. Então, nessa caminhada, ele veio e me perguntou algumas coisas, né? Sobre a esposa dele estava questionando ele, pressionando ele por algumas questões justamente de cunho sexual, né? E ele veio me perguntar se podia, se não podia, o que não podia, né? Inclusive, ele era até seminarista, ele estava fazendo curso teológico. Aí eu saí explicando a ele, falando a ele, né, mostrando na Bíblia o que poderia ou não, o que a Bíblia realmente proíbe ou não, porque existe essa questão também, que é uma discussão que isso aí vai para tempo, para frente, do que a Bíblia diz ou não diz, né? Porque tem coisas que, não, olha, você não pode fazer isso, mas aonde é que está na Bíblia? E você tem que ter um embasamento bíblico para dizer se sim ou se não. Então, a gente conversou. Então, existe essa questão de o membro ter a liberdade, e tem que ter a liberdade. Não, tem que confiar, não é? Outro dia eu chamei a atenção de uma pessoa, porque eu disse,
Olhe, tem pessoas na igreja que se pode confiar. Tem, não existe essa questão de, não, eu não vou contar porque vai ser divulgado amplamente, não. Não. Tem que se confiar, porque tem irmãos, pessoas sérias na igreja e de responsabilidade para orientar, né, e falar o que se deve ou não.